Você consegue olhar para essa natureza tão bonita e perceber que isso não é um acaso? Você consegue olhar para o verde, para a terra, para a água, para tudo que nos envolve, o céu, e perceber que existe um Deus maior do que todos nós, Criador dos céus e da terra? Muitas pessoas duvidam de Deus. Muitas pessoas não querem acreditar em Deus. Muitas pessoas dizem, não. Eu acredito numa criação que tem que ter o tempo, o espaço e a matéria. Sem essas três coisas, nós não temos uma boa definição de qualquer criação. Quando foi criado, em que ambiente foi criado, de que foi criado. Pois é, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que a Bíblia foi escrita, e esse texto foi escrito há 3.500 anos atrás, e não estava preocupado em nem um pouco com as filosofias e as ciências atuais. Mas o conceito dos três argumentos já está no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, tempo. Criou Deus o céu, espaço e a terra, matéria. Os três argumentos fundamentais para a criação de qualquer coisa estavam na resposta bíblica, sem que qualquer pessoa do nosso tempo presente tivesse algum argumento teológico, alguma fundamentação teológica, algum objetivo teológico. Não. A ciência por si mesma definiu como se avalia uma criação. E aí, a palavra de Deus define de forma muito clara que foi Deus que criou no princípio de tudo. Mas talvez alguém diga, tá bom, mas eu vejo a montanha, eu vejo o mar, eu vejo aí as dunas de areia. Tá, você vê Deus? Você está olhando para mim aqui? Eu vou tirar o boné, você vai ver que o vento vai balançar o meu cabelo. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Eu não preciso ver para crer. Eu tenho amor pela minha família. É um sentimento que eu não vejo, mas eu sinto. Eu tenho medo de certas coisas. Eu não vejo a forma do meu medo, mas eu sinto. O maior desafio do homem não é ver Deus, é sentir. O problema de algumas pessoas é que eles acreditam naquilo que não tem argumento científico, mas ignoram aquilo que pode ser sentido no fundo da alma. Essa natureza, diz a própria Bíblia, ela revela o quê? A criação. O livro de Salmos nos apresenta isso de forma muito clara, que Deus se revela na sua criação. Se você olhar para isso aqui e você achar que é acaso, tem um porquinho que está no meio daquela ilha lá, ó. Tem um porquinho lá. Sabe por que ele está vivo? Porque tem nutrientes para ele comer e tem água para ele beber. Deus, quando fez o mundo, fez com tudo que a gente precisava para a gente continuar a aventura da vida. É impressionante. E sabe de mais uma coisa? O próprio subsolo da terra tem os nutrientes e os minerais necessários para que o homem continuasse a sua existência. Tudo foi planejado. Não é acaso. Foi um Deus criador que fez tudo isso para que nós entendêssemos que Ele nos ama e que tem um plano profundo para cada um de nós. Por que, ao invés de você questionar a existência de Deus, você não tenta senti-lo? Por que, ao invés
de tentar contrariar algo que milhões e bilhões de pessoas testemunham que sentem, por que você não se torna um pouco mais humilde para tentar viver isso? Bota um louvor na sua casa, pega uma Bíblia, leia a palavra diariamente e peça para Deus falar com você. Eu duvido que Ele não vai falar. Eu soube de um homem que ele fez o seguinte: ele pegou uma Bíblia e ele viu que as páginas eram boas para enrolar droga. E ele falou para quem estava dando para ele a Bíblia: ah, poxa, para enrolar um baseado, isso aqui é bom. E a pessoa falou: então faz o seguinte, enrola o baseado. Mas faz o seguinte, antes de enrolar, lê a página que você for arrancar da Bíblia. E aquela pessoa começou a arrancar uma folha da Bíblia e começou a fumar aquela folha com a droga, com a maconha. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto ele lia aquele texto bíblico, ele se converteu. A palavra, ela toca na alma, ela toca no coração e faz você perceber que toda essa criação é muito mais do que apenas um cenário bonito. É uma proposta do próprio Deus para que você perceba a grandeza dele na sua vida. Eu tenho muita pena de gente que, se achando intelectual, tenta menosprezar a fé dos outros. Sabe por quê? Porque eu tenho visto muita gente que não tem muita cultura, mas tem a fé. E é muito feliz. E tenho visto muita gente que contraria a fé, mas na hora da doença, na hora do desespero, na hora do problema, na hora de um filho doente, na hora da morte de um ente querido, na hora do fim do casamento com uma pessoa que se ama, ah, meu querido, nessa hora, quem não tem fé, quem não tem esperança, está morto. Não espere os problemas da vida revelarem para você a grandeza de Deus. Olhe para essa natureza, olhe para a beleza da criação e perceba um Deus que é fiel, que te ama, que tem um plano para a sua vida. Só basta você aceitá-lo. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais um vídeo para você. Se inscreve no meu canal. Fique com Deus.